Olá, bom dia! Eu sou o pastor Gilberto Nogueira e eu quero desejar desde já a graça e a paz a todos os meus irmãos. Querido, quero convidar a você a estar conosco no Café com Deus, um devocional que eu quero estar compartilhando com você durante esse ano de 2020, diariamente, compartilhando um devocional, compartilhando um texto da palavra de Deus, compartilhando de uma porção nova que o Senhor irá nos dar a cada dia. E eu quero que você mergulhe juntamente comigo nessa devocional, amém? O texto de hoje está no Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 12, verso de número 22. Esse mesmo texto está em Mateus capítulo 6, é um texto muito conhecido, mas eu escolhi esse texto do capítulo 12 de Lucas, porque algo me chamou a atenção, algo peculiar me chamou a atenção em um versículo e eu quero compartilhar com você. Vamos ler o texto? Então venha comigo. A seguir, verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos exorto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais precioso do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm celeiro e nem dispensa. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais vós não são mais valiosos do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andam ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Contudo vos afirmo que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação ou à perturbação, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe o que vocês necessitam. Buscai, antes de tudo, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, olha o versículo que me chamou a atenção, versículo 32. Não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Que versículo maravilhoso. Esse texto, ele fala de Jesus chamando a atenção ou exortando os discípulos sobre a preocupação deles com a vida, sobre a ansiedade deles, sobre a solicitude da vida, a preocupação deles com como seria a vida deles como discípulos, propagando o Evangelho de Jesus, sendo um seguidor de Jesus, e deixaram as suas vidas de lado, e deixaram os seus próprios afazeres de lado para seguir Jesus.
E em determinado momento, os próprios discípulos começaram a se preocupar com o que de comer, com o que de vestir, com o que de beber, com o status, com seus tesouros. O que eles levariam de vantagem em largar tudo para seguir Jesus? Eles começaram a se questionar entre si, e Jesus, percebendo isso, chama-os e começa a exortá-los. Quem de vós, por acaso, pode acrescentar um côvado sequer na vossa vida? Então, por que vocês andam inquietos se vocês não podem cuidar das mínimas? Quem dirá das outras coisas? Jesus começa a exortar eles. E aí ele começa a fazer algumas demonstrações, dizendo: os corvos não tem ninho, não tem celeiro, não tem despensa, contudo o Senhor os sustenta. Olhem para os lírios do campo, que coisa linda, olha as florzinhas, tudo bonitinho. Pois é, pois nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se os lírios do campo se vestem tão bem, cujo daqui a uns dias eles serão lançados no forno, quem dirá vocês, ó homens de pequena fé? Não são vocês mais preciosos do que os lírios do campo? Então Jesus começa esse diálogo com os discípulos. E o fato de Jesus chamar os discípulos de homens de pequena fé é porque ele estava ao lado de Jesus, vendo os milagres e os prodígios que ele estava operando, vendo as palavras maravilhosas que soavam de seus lábios, vindo direto do trono de Deus. E mesmo assim eles estavam incomodados com as coisas pessoais deles. E eu quero dizer para você, querido, que talvez você esteja como aqueles discípulos, preocupado com os seus afazeres, preocupado com sua empresa, preocupado com o seu negócio, preocupado em estar aí acrescentando alguns zeros a mais ou algumas cifras a mais na sua conta bancária. Talvez você está se preocupando ou com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir, aquela preocupação arrancando os cabelos, com as suas contas a pagar. E aí Jesus, em sua imensa sabedoria e graça, no versículo de número 31 aqui, em Mateus está no versículo 33, que é um texto muito conhecido, mas aqui no que lemos está no versículo 31. Ele diz: antes de vocês se preocuparem com tudo isso, busquem o seu reino, busquem o reino de Deus, busquem a face de Deus, apressem em se preocupar com as coisas do alto, apressem em se revestir da glória de Deus. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque os discípulos haviam sido chamados e comissionados. Isso significa que quando você é chamado e comissionado, em tudo o Senhor se responsabiliza. Se Jesus chamou os discípulos e os comissionou e disse para eles fazerem bolsas e não levarem alforje, mas fazerem bolsas apenas, para não levar consigo nada na sua trajetória de propagação da palavra, é porque o Senhor iria se responsabilizar em sustentar e cuidar em tudo. Em tudo. Se você hoje está na presença de Deus, querido, foi chamado, foi comissionado, eu quero dizer para você que o Senhor se responsabiliza em tudo. Só que o tudo é de Deus e não o tudo que você quer ter. O tudo é o tudo de Deus. E o tudo de Deus é em cima daquilo que você necessita. Aqui na palavra, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois a indagar o que haver de comer, beber, e não vos entregueis à inquietação, porque os gentios
de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe exatamente o que vocês necessitam. Amém? E aí o versículo 32 diz que Deus se agradou tanto que nos deu o seu reino. Ele já nos deu o seu reino. Para que maior riqueza? Para que maior garantia? É de já termos o reino de Deus. Querido, o texto vai terminar dizendo assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inestimáveis nos céus, onde o ladrão não chega e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O Senhor está dizendo que o que nós precisamos almejar é aquilo que discerne o reino de Deus. E as necessidades, minha e sua, como chamados e comissionados, o Senhor se responsabilizará. Deus nos presenteou com o seu reino. Para que presente maior? Para que coisa melhor? Para que herança melhor? Se o Senhor já nos presenteou com o seu reino. E João Batista vai pregar que o reino dos céus é tomado por esforço, dedicação, renúncia, foco, submissão, direcionamento. O reino dos céus é tomado por esforço. E sabe qual é um dos maiores esforços que eu tenho feito? É estar satisfeito em tudo o que o Senhor já me tem proporcionado. Seja satisfeito com o que o Senhor já te tem dado. Porque o maior presente, Ele se agradou de você e Ele já lhe deu o seu reino. Que o Senhor o abençoe em Cristo Jesus e que essa palavra ela entre no seu coração e ela faça morada. Um bom dia e um bom café com Deus.